Mesmo com todos os problemas de má administração dos últimos anos, a base do Corinthians continua sendo um espetáculo e é só através da base que o Corinthians vai conseguir sair do buraco financeiro que se meteu. Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui segunda-feira de carnaval, são quase 11 horas da manhã quando eu estou gravando. Ontem à noite, domingo, tivemos uma vitória do Coringão contra o São Bernardo, gol do André Luiz, garantindo a classificação do Corinthians para as quartas de final do Paulistão. Eu vou falar um pouquinho disso no final do vídeo. Mas hoje, como vocês já devem ter percebido pela mensagem no início do vídeo, o que eu queria tratar aqui é do terrão, a base do Corinthians que não cansa de revelar novos talentos, de entregar jovens promessas para o time de cima e que eu acho que vai ser fundamental nos próximos anos se o Corinthians realmente quiser sair do buraco financeiro que se meteu, né? Antes, porém, eu preciso dar todos aqueles recados. Eu sou o Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu 6º vídeo. Nesse canal eu falo majoritariamente de Corinthians, mas posso tratar de outros assuntos e outros esportes quando eu achar interessante. Se você estiver gostando do meu trabalho, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, dê like nesse vídeo e se puder compartilhar o vídeo com pessoas que você acha que podem gostar, eu agradeço, ajuda a divulgar o trabalho e o canal a crescer. Então vamos lá. Bom, como eu disse, ontem o Corinthians ganhou de 1-0 do São Bernardo, gol do André Luiz, mais um jovem talento vindo do terrão. Classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista, vai enfrentar a Portuguesa no próximo fim de semana. E eu escolhi falar da base justamente hoje, porque eu acho que o gol de ontem do André Luiz, ele exemplifica o porquê que a base do Corinthians tem cada vez mais importância no atual momento do clube, né? Eu não preciso falar para ninguém do buraco financeiro que o Corinthians está enfiado, dívidas muito altas, estourando quase todos os dias. A gestão do presidente Osmar Stabile tem tentado colocar a casa em ordem para pelo menos desenforcar o fluxo de caixa do clube, né? Mas a gente sabe que esse trabalho ele vai ser a longo prazo, e um dos jeitos que a gente tem de contornar esses problemas financeiros é justamente olhando com muito carinho para a nossa base. Seja para formar jogadores para o time de cima, evitando que o Corinthians contrate jogadores que eventualmente podem não dar certo, e a gente tem muitos exemplos de jogadores que foram trazidos nos últimos anos e que poderiam ter sido substituídos por atletas da base em vez de gastar o dinheiro trazendo jogador, mas também não só formando jogadores, mas servindo para que o Corinthians consiga arrecadar dinheiro com vendas grandes que ajudem o clube a sanar essas dívidas, né? Eu acho que o Dorival merece mérito, merece elogios pelo trabalho que ele vem fazendo com a base, mas a gente não pode esquecer que uma das razões pelas quais o Dorival foi obrigado a olhar para a base foi por conta do transfer ban que o Corinthians tomou em relação à transferência do Félix Torres do Santos Laguna para o Corinthians. A torcida brinca que o transfer ban foi um dos principais jogadores do ano passado, mas de fato o transfer ban teve uma importância muito grande, né? O Dorival, em um determinado momento do ano, não tinha como obter jogadores senão através da base. O André Luiz é o exemplo perfeito disso. O André Luiz, ele é um jogador que não teve tanto destaque na base, ele era lateral, enfim, ele se tornou volante muito no final da carreira dele na base, mas durante todo o processo de base, o Bahia, por exemplo, que ainda não conseguiu engrenar uma sequência legal no profissional, teve muito mais destaque que o André Luiz. O Dorival puxa o André Luiz, ele começa a treinar junto com o elenco principal, se destaca, o Dorival começa a usar ele, e aí tem obviamente um pouco de sorte, mas acho que a principal parcela disso é mérito do próprio André Luiz, que soube aproveitar a oportunidade, e ele é um jogadoraço, né? Quer dizer, um volante que é muito forte fisicamente, que sabe jogar para frente, passe para frente, que pisa na área. Ele já fez 4 gols no profissional, embora a carreira dele seja bem curta ainda. Corre de área a área, quer dizer, ele é um volante que tem muito potencial, tem margem para crescer ainda mais, e acredito que vai ser uma das próximas vendas que o Corinthians vai fazer. Já teve uma sondagem da Inter de Milão,
Eu acho que é um cara que se firmou no time titular do Corinthians. No atual elenco, acho muito difícil deixar ele no banco, algum jogador do Corinthians deixar o André no banco. E é mais uma prova de que, mesmo com todos os problemas de gestão, mesmo com interferências de conselheiros, a gente sabe que historicamente a base do Corinthians sempre foi uma espécie de feudo de alguns conselheiros lá dentro, né? A gente tem falado muito do que fez a gestão Augusto Melo, com o Claudinei Alves contratando 80 jogadores, etc e tal, mas mesmo antes disso, a gente sabe que alguns conselheiros tinham interferência, alguns empresários conseguiam alguns negócios meio absurdos. Então, assim, a base do Corinthians, ela não é mal administrada de agora. Ela sempre foi, de alguma forma, mal utilizada. A questão é que o Corinthians, a camisa do Corinthians, o Corinthians é uma força da natureza. E mesmo com todos esses problemas, o Terrão insiste em dar jogadores, em revelar novas promessas para o time principal, não só para o Corinthians, mas também para o futebol mundial, né? Citando alguns exemplos recentes aí de jogadores, além dos que estão no time de agora, você tem o Murilo, você tem, indo mais para trás, o Jô, você tem muitos jogadores, o Marquinhos, zagueiro da seleção, o Fagner, que disputou a Copa do Mundo, que foi revelação do Corinthians. A gente às vezes fala, a base do Corinthians não revela uma pinóia, assim, a base do Corinthians é um absurdo. E eu acho que uma das coisas também que é muito importante da base é que a base do Corinthians revela jogadores nota 6 e 7, que na verdade é também o papel da base. A base, isso vale para qualquer clube, ela não serve só para revelar cracassos que vão ser vendidos por 100 milhões. É evidente que a gente precisa desses jogadores. O Corinthians hoje tem duas potenciais joias que devem ser as duas maiores vendas da história do clube, o Breno Bidon e o André Luiz, mas também é importante você revelar jogadores que servem para compor elenco. Citando dois agora que me vieram de cabeça, o Rony, que está no Mirassol, que não é um grande volante, mas ele, na minha opinião, ele serve para compor elenco, para ser o terceiro reserva ali de volante. O Rian, que foi para Fortaleza, eu acho que é mais um caso. O Tchoka, que ontem fez uma partida segura, que vem se mostrando um zagueiro firme, um zagueiro seguro. Não é um craque. Não acho que vai chegar um dia jogar na seleção. Mas hoje, entre ele e o Kaká, melhor que jogue o Tchoka, certo? O Kaká que deve estar saindo, ainda não confirmou a transferência. Mas assim, o Kaká hoje pode sair porque o Corinthians tem o Tchoka, que, enfim, quase saiu, acabou batendo no Torino e voltando. Então, eu acho muito importante a gente olhar com muito carinho para a base do Corinthians, porque mesmo com todos os problemas, a gente continua tendo um fluxo constante de jogadores que entregam bom futebol no profissional, e esses jogadores vão ajudar o Corinthians a não gastar dinheiro com contratações desnecessárias e eventualmente vão ajudar na arrecadação quando forem vendidos por bons valores. E aí, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu lembrei de um outro caso que ilustra bem a importância de uma boa gestão na base. Hoje no Corinthians, um dos nossos principais volantes, eu acho que a gente já pode falar assim, é justamente o Matheus Pereira. Matheus Pereira, que foi revelado no Corinthians, que saiu porque na época o Corinthians tinha apenas 5% dos direitos federativos do Matheus Pereira. Os empresários dele, que se eu não me engano eram da Elenco Sports, era o Fernando Garcia, né? Não quiseram que ele permanecesse no Corinthians, depois principalmente daquela cavadinha que ele deu no pênalti na decisão da Copinha, e acabou indo embora. Ele precisou dar uma volta imensa no mundo, na Europa, para acabar voltando para o Corinthians já aos 28 anos de idade, quer dizer, ainda tem muita lenha para queimar, mas você imagina o que um jogador desse poderia ter feito no Corinthians se ele tivesse, se a gestão da base fosse correta, se a gestão de carreira dele tivesse se preocupado com isso, né? Tudo bem, ele virou um ótimo jogador e tenho gostado muito desse recomeço dele no Corinthians, mas é mais um exemplo de jogador revelado pelo Corinthians que acaba saindo do clube por má gestão, naquela época que o Corinthians vendia a porcentagem de jogadores da base para conseguir dinheiro rápido para pagar as contas e etc. E aí
Graças a Deus a gente teve a oportunidade de ver o Matheus Pereira de novo com a camisa do Corinthians, mas a gente sabe que essa é uma oportunidade muito rara, né? Outro exemplo de jogador que está arrebentando na Europa e que poderia ter dado pelo menos algum retorno financeiro para o clube, o Giovani. O Giovani saiu de graça para o Verona, começou muito bem lá, foi vendido por uma bela grana para o Napoli e ontem ele já deu assistência para gol no jogo do Napoli pelo campeonato italiano. Ele foi vendido por 20 milhões, o Corinthians ficou acho que com 2% só por ser o clube formador, mas poderia ter ganho uma grana muito maior se a base do clube fosse bem administrada. Eu espero que o caso do Giovani seja o último caso de jogador que a gente perde por problemas de má gestão. A gestão do presidente Osmar Stabile, e eu vou gravar um vídeo mais para frente para falar disso, eu quero esperar algumas definições que estão para acontecer aí nas próximas semanas, mas eu acho que no futebol, tanto no futebol profissional quanto no futebol de base, a gestão Stabile tem acertado muito mais do que errado. E eu estou falando isso porque desde que o Stabile assumiu, num primeiro momento o Nenê do Posto assumiu como diretor da base, e eu particularmente não fui fã desse anúncio quando ele aconteceu, embora entenda um pouco o que o Stabile falou, dele já ter conhecimento de base, por já ter passado por lá, mas logo depois o Stabile trouxe o Erasmo Damiani, que é um executivo de base com um histórico comprovado de gestão de base em grandes clubes, de gestões de sucesso em outros clubes, trouxe o Erasmo Damiani. O Erasmo começou aos poucos a trazer profissionais qualificados. O Corinthians fez boas contratações para auxiliares técnicos e técnicos do Sub-17, Sub-20, etc. E me parece que o Damiani tem conseguido profissionalizar um pouco mais, ou caminhar em sentido à profissionalização da base do Corinthians. Profissionalização no sentido de gestão profissional. Acho que ainda tem muita coisa a acontecer. O elenco sub-20 do Corinthians é um elenco que está muito enfraquecido, em parte por conta de todos os problemas que a gente viu na gestão Augusto Melo, mas também porque acabou cedendo muitos jovens talentos para a categoria de cima, para o profissional, e aí você acaba tendo um buraco ali de talentos. O Corinthians já começou a se movimentar, trouxe um zagueiro do Santa Cruz que jogou a Copinha. Eu estava vendo mais uma outra contratação que foi destaque, acho que do meia-noite na Copa São Paulo, um volante também, num perfil muito parecido com o André. Eu tendo a não gostar muito de contratações para o sub-20, né, que é essa reta final da base, mas eu acho que o momento que a categoria do Corinthians atravessa pede esse tipo de contratação, porque o Corinthians ainda tem muitas competições em 2026. Então, assim, eu acho que a base do Corinthians, o tanto de jogadores que o Corinthians consegue revelar na base é mais uma prova do peso dessa camisa, da força que essa instituição tem, né? Porque mesmo com gestões muito ruins, o Corinthians continua revelando bons jogadores. E aí eu acho que o prognóstico hoje, olhando para um futuro próximo, é positivo. Eu tenho gostado do que eu escuto da base sob a gestão do Damiani. O Nenê do Posto saiu justamente por incompatibilidade ali de ideias, ele se sentiu um pouco excluído. Todo mundo fala muito bem do Nenê do Posto no Corinthians, como pessoa, como gestor de base, etc e tal. Eu, particularmente, acho que em 2026, o futebol não é um negócio que pode ser feito por conselheiros abnegados, que não recebem nada. Entendo que o Nenê do Posto tinha todas as boas intenções, me parece ser um cara correto, mas eu acho que o momento do futebol hoje pede gestões feitas por executivos profissionais remunerados que vivem daquilo. E eu acho que nesse sentido me parece que o Corinthians está caminhando para o lugar correto. O André Luiz e o Breno Bidon são duas potências. Acredito que pelo menos um deles deva ser vendido ainda esse ano, talvez os dois, espero que não. Mas além desses jogadores, o Corinthians tem outros talentos que estão sendo usados ali para compor o elenco principal.
Eu fiz uma conta rápida aqui, o Corinthians tem um elenco de 31 jogadores e desses 31 jogadores, 10 são formados pela base, contando os 2 goleiros reservas. É praticamente 1/3 do elenco. Eu acho que essa é a porcentagem ideal, principalmente para o momento que o Corinthians está. Você não vai ter só André Luizes e Brenos Bidons da vida para jogarem no time titular. Você precisa de um Felipe Longo, um Cauê, um Tchoca, um Dieguinho, que também é um jovem talento aí que está começando a aparecer, o Guinegão, que é o reserva imediato do Yuri. Enfim, eu acho que a base do Corinthians, apesar de todos os problemas, está caminhando para um lugar legal, e eu espero que a gente continue vendo esse processo de profissionalização da gestão para que o Corinthians consiga ter uma base que seja tão eficiente na revelação de jogadores e na venda de jogadores como é a base do rival, que eu acho que hoje a gente é obrigado a usar como referência. Sobre o Campeonato Paulista, antes de terminar o vídeo, o Corinthians vai pegar a Portuguesa é a mandante, né? O Corinthians terminou em quinto, a Portuguesa terminou em quarto. Os outros confrontos são Novo Horizontino, que terminou a fase de grupos em primeiro, contra o Santos, Palmeiras contra o Capivariano, Red Bull e São Paulo, Red Bull é o mandante, São Paulo é o visitante, e Corinthians e Portuguesa e Corinthians. Palpite aqui, sem compromisso, eu acho que passa Novo Horizontino, Santos, Red Bull e Corinthians, e aí a gente tem que ver quais são os cruzamentos, porque no Campeonato Paulista, como vocês sabem, os times continuam somando pontos nas quartas de final, então pode ser que um time passe empatando, o outro time passe vencendo, e esse time pule na tabela e acabe sendo o mandante na próxima fase. Acho que por hoje é isso. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo, então por favor, dê like nesse vídeo, assina o canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Se por acaso aparecer a opção de hypar o vídeo, peço que você também aperte o botão de hype, porque ajuda a divulgar o nosso trabalho cada vez mais. Espero que vocês também estejam curtindo o seu carnaval com muita responsabilidade. Ainda temos aí 3 dias de ou descanso ou de folia, depende de qual a sua opção. Quarta-feira eu volto com mais um vídeo. Até lá!